boa tarde a todos. Sou o professor Fábio, sou professor de História e Geografia do Sexto F. Vamos para a nossa segunda aula de História do bimestre, segunda aula que contempla a habilidade F05, HI01, que é identificar o processo de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Pessoal, a aula de hoje é referente à cultura. Vocês sabem o que é uma cultura? Cultura? Vamos fazer diferente. Se eu falo em cultura, vocês vão me falar a palavra que vem à mente de vocês. Quem pode começar? Pode falar qualquer palavra que vem na sua mente. A plantação. Plantação? Plantação. O que mais? Cultura, gente. Economia? Economia. O que mais? Grandes empresas? Como? Grandes empresas, não, né? Não. O que mais? Eu tô falando sobre cultura, gente. Oi? Ecossistema? Não, ecossistema não tem nada a ver com cultura. Até tem, vai. Cultura, gente. Vocês não assistem TV? Vocês não... Sim. E aquilo lá é o quê? Uma demonstração do quê? O seu alcance. Fica comigo. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. Segundo a Wikipedia, cultura é uma palavra que vem do latim cultura e pode ter diversos significados. Na antropologia, entende-se que cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Na Roma Antiga, a origem da palavra cultura tem o sentido de agricultura, que significa ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos. É muito comum se associar a palavra cultura às formas de manifestação artística ou técnicas da humanidade, como a música erudita europeia. Definições de cultura foram realizadas por estudiosos e cientistas sociais e podemos encontrar pelo menos 167 definições diferentes para o termo cultura, incluindo a definição de que cultura é um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Por ter sido associada ao conceito de civilização no século XVIII, a cultura muitas vezes se confunde com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos de elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi comum, sobretudo na França e na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, onde cultura se referia ao ideal de elite. Assim surgem os dois lados da cultura, a erudita e a popular. Cultura, em essência, é tudo o que o ser humano é capaz de fazer. Toda interferência humana em ações, processos, relações interpessoais, forma de trabalho pode ser entendida como uma cultura humana, cultura local, cultura de um povo, de um país. Portanto, todos os seres humanos se relacionam de forma culturalmente específica, dependendo de suas tradições, e transmitem esse conhecimento e forma de relacionamento a outras pessoas e seus descendentes. Se você acha que cultura não é para você ou que você não faz cultura, pense que só o fato de pensar assim está produzindo um pensamento cultural que pode ou não ser transmitido para os seus filhos. Cultura é tudo que qualquer ser humano pode executar, das formas de cantar e ninar, da maneira como cozinhar, das receitas de vovó e de mamãe, até a forma como usamos a tecnologia para nos relacionarmos e desenvolvermos novas maneiras de trabalhar. Você é um ser social em essência.
e está a todo momento executando ações com forte apelo cultural. Isso tudo porque você pensa e você age. Então essa coisa de que cultura é para poucos é completamente equivocada. Cultura é para todo mundo porque todo mundo faz cultura. É isso, se gostou dá um like para eu saber que você gostou. Pois bem, depois que vocês assistiram o vídeo, acho que abriu um pouquinho a mente de vocês, não abriu? Sim. Vamos lá. Sim. O Victor falou em plantação. Realmente tem a ver com plantação. Vem do ato de plantar, ou seja, de realizar uma ação. Mas eu quero mais palavras, gente. Se pessoas falarem economia, ecossistemas, o que mais? Vamos, gente. Comida? Comida. O que mais? Lembrei até de uma pizza aqui, ó. Vontade de comer uma pizza. Academia? Academia? Sim, mas por quê? Depois Corridas? Bebidas. O que mais? Andar de bicicleta? Andar de bicicleta. Praticar esportes? O que mais? Deixa eu ver. Acho que tá bom, vai. Vou dar Não. Eu vou não dar tenho essa ideia. colher de chá para vocês. Pessoal, quando a gente fala em cultura, a gente está falando numa transmissão de conhecimento de uma pessoa para outra. Toda vez que você nasce, ou a vez que você nasce, você não tem nenhum tipo de cultura. Você nasce como se fosse uma folha em branco. Imagine uma folha em branco. Você não tem nenhum. Você veio totalmente puro. A partir desse momento, você começa a ganhar conhecimento. E esse conhecimento ele parte dos nossos pais, dos nossos amigos, daqueles que convivem com nós na nossa infância, e assim por diante. Essa transmissão de conhecimento é a cultura na essência. E o ser humano vai adquirindo a cultura e fazendo dela a sua própria cultura, assimilando aquilo que gosta e tirando aquilo que não gosta. Sendo assim, em determinado momento, o ser humano ele é capaz de realizar sua própria cultura, fazendo com que, ao passar ou transmitir cultura para outras pessoas, ele está mostrando um pouco do que ele é, do que ele sente, do que ele tenta ser como pessoa. Então, a cultura nada mais é do que a demonstração do ser humano da sua essência. Quando ele pratica esportes, quando ele anda de bicicleta, quando ele escolhe algum tipo de bebida, vamos pegar aqui, quando os americanos bebem uma Coca-Cola, quando os russos bebem uma vodka, quando o português toma o vinho. Isso é demonstração da cultura, dos seus gostos. Quando ele vai para a academia, ele está demonstrando para as outras pessoas que o ideal de beleza dele, de saúde dele, é a partir de uma prática saudável. É uma cultura, é uma demonstração de cultura. A comida também vai estar relacionada com aquilo com que ele tem de gosto, a partir daquilo que ele acha mais interessante para ele, dos seus gostos. Por exemplo, eu falei da pizza, pô, não vontade de comer uma pizza. É um gosto meu. Assim como você fala, professor, eu gosto de comer uma lasanha. Então é um gosto seu. É uma demonstração de cultura sua quando você escolhe algum tipo de comida. E normalmente essas ações de gosto têm a ver com o ecossistema. Ecossistema, sim.
Por quê? Porque o ecossistema vai determinar se naquela região você vai estar mais acostumado com comidas quentes, com comidas frias, com academia, com algum tipo de prática de esportes. Por exemplo, o canadense ama jogar hóquei. O brasileiro nunca jogou hóquei na vida, ou se jogou uma ou duas vezes, ou nem tem prática daquilo, porque aquilo é muito raro de se encontrar no Brasil. Por quê? Porque tem a ver com o ecossistema, que lá um determinado período do ano é um momento que fica congelado. O solo, os locais, e é onde eles praticam esse tipo de esportes. Já no Brasil, como aqui é um país tropical, a gente tem locais onde a gente consegue sempre correr ao ar livre, nunca está congelado, você consegue bater a sua bola normalmente. O ecossistema vai interferir nas suas escolhas. E a economia também, gente. A economia ela vai fazer parte disso. Por quê? Porque você, através do seu dinheiro, você consegue ir ao cinema assistir um tipo de cultura daquilo que você gosta. Você consegue ir a um teatro para assistir algum tipo de cultura. Tudo isso está entrelaçado com a cultura em si. E isso nasce com o ser humano e vai criando culturas diferentes ao longo do mundo. Por mais que haja uma globalização, o termo globalização é o fim das fronteiras, principalmente as econômicas, a cultura permanece igual. A cultura ela vai permanecer igual em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque a essência do local, o ecossistema, a transmissão de conhecimento de um pai para o outro, de um pai para um filho, ainda permanece. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Sim. Mas quando isso começou? Sim. Mas quando isso começou? É isso que a gente vai começar a ver agora. Qual foi esse começo? Vou passar um outro vídeo, ok? Ok. Amanhã darei aula de história. É melhor eu pesquisar. Nós iremos falar sobre os povos nômades e sedentários. Aumenta o som que o vídeo é bem baixo. Os da pré-história dependiam exclusivamente do que encontravam na natureza para sobreviver. Sempre que o alimento acabava, eles se deslocavam para outra região em busca de comida. Por isso eram chamados de nômades. Esses povos sempre deixavam registros do seu cotidiano em forma de desenhos nas paredes das cavernas. Hoje, esses desenhos são conhecidos como pintura rupestre. Com o domínio do fogo, a domesticação dos animais e o cultivo da agricultura, esses povos já não precisavam mais ficar mudando de lugar sempre que a comida acabava. Dessa maneira, passaram a ser chamados de povos sedentários. Então, eles passaram a se fixar em um local e a cultivar a agricultura e a pecuária. Só um minutinho, gente. Vamos voltar aqui no começo para vocês entenderem. Observem aqui. Uma família. Nessa família temos uma criança. Você acha que houve uma transmissão de conhecimento de pai para filho, para essa criança, quando ficasse grande, começasse a caçar por si próprio? Começasse a pensar em ter a sua própria família? Depois, quando eles começam a mudar de um local para o outro, a necessidade de você ter pessoas capazes de compreender essa mudança e agir como tal, faz com que você necessite passar o conhecimento de um filho para o outro. Aqui, ó, quando ela mostra os desenhos rupestres, ela está mostrando uma forma de cultura daquele povo. Aquele povo está demonstrando o que era a vida deles, como era a vida deles, como eles viviam, quais eram as dificuldades, como eles se divertiam, assim como fizeram os egípcios, assim como fizeram os mesopotâmios, assim como fizeram todos os povos da África, eles sempre deixam a marca dele de alguma forma.
seja ela em monumentos gigantescos, como as pirâmides, seja elas em desenhos rupestres nas pedras. Por quê? Porque é da essência do ser humano, é cultural, passar de uma pessoa para outra conhecimento. Hoje, você passa o conhecimento através do quê? De livros, de vídeos, de informações fonográficas muito mais avançadas. Mas esses povos já transmitiam cultura de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. Dessa maneira, foram surgindo pequenos povoados com diferentes tipos de construções e uma outra maneira de se organizar. Assim começam a surgir as divisões de trabalho, as hierarquias e novas formas de se tomar decisões. Que tal agora realizarmos uma pesquisa sobre como esses povos passaram a viver e a governar? Até a próxima aula! Olá, crianças, bom dia! Na nossa aula de história de hoje, Pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, entendemos que a cultura ela é passada de uma pessoa para outra lá no passado. Agora vamos tentar entender como essa pessoa ela se torna... Como o meio ambiente vai interferir na formação cultural dessa pessoa. Lembra que eu falei para vocês dos canadenses que jogam hóquei lá no Canadá? Jogam hóquei porque há determinado período do ano que neva lá, que fica muito, muito frio. É cultural deles jogarem hóquei porque é a maneira mais fácil deles poderem se divertir. Aqui no Brasil, a maneira mais fácil é você pegar uma bola e em qualquer terreno bater uma bola, seja ela jogando vôlei, seja ela jogando futebol, seja ela jogando basquete, da forma como for. Então, a gente vai tentar entender isso. Como o meio interferiu na formação cultural das pessoas. Só um pouquinho. O Oriente Médio é uma região do oeste da Ásia, composta por países que possuem uma longa história, que remonta às primeiras sociedades organizadas pelos seres humanos. Entre os países atuais podemos destacar Irã, Iraque, Síria e Turquia. Por que certos grupos humanos se estabeleceram nessa região? Quais as suas características? Quais elementos culturais dessas sociedades na antiguidade podem ainda ser identificados nos dias atuais? Em torno de 6.000 a.C., grupos humanos se assentaram em uma região formada por terras férteis devido à presença dos rios Tigre e Eufrates, e por terras menos férteis, devido à proximidade de desertos e às poucas chuvas. Essa região ficou conhecida como Mesopotâmia, uma palavra grega que significa entre rios. As primeiras povoações humanas localizavam-se nas margens dos rios, riachos e lagos, das áreas mais altas, em pequenas montanhas e colinas, onde a chuva era mais abundante. Nessas áreas, iniciaram o plantio e o armazenamento de cereais para os períodos de seca. Ao sul da Mesopotâmia, onde as chuvas eram menos abundantes, as terras eram menos férteis e eram percorridas por grupos nômades, que não se fixavam muito tempo num lugar. A partir de 4.000 a.C., os grupos humanos que viviam na Mesopotâmia desenvolveram técnicas de irrigação para as terras menos férteis
aproveitando o transbordamento dos rios em períodos mais chuvosos. Cavavam canais que ligavam os rios até as terras secas. Também desenvolveram o armazenamento de água em tanques de pedra e de cereais em edifícios. Com isso, a ocupação humana passou a se tornar mais constante e começaram a surgir pequenos povoados. Essas inovações ocorreram ao mesmo tempo em que as povoações e a vida nômade se modificavam. Então, pessoal, o meio ambiente vai estar sempre interferindo no processo no processo cultural das pessoas. Por quê? Porque a pessoa vai se adaptar àquele local. A pessoa vai transformar o local da forma como ele acha mais interessante. Por exemplo, se você é um brasileiro, com certeza você, desde comprar mais blusa, você vai comprar mais roupa de calor. Por quê? Porque aqui faz mais calor. Consequentemente, suas vestes vão ser mais voltadas a um país tropical do que ao país mais frio. Vocês percebem como o ambiente vai interferir no dia a dia das pessoas? Como você, por exemplo, desde escolher ir comer uma feijoada ou uma sopa quente, você sempre vai estar preferindo tomar um sorvete, um açaí num dia de calor? Você sempre vai estar procurando alternativas que vão estar relacionadas com o ecossistema? É por isso que, por exemplo, quando eu coloquei a importância dos rios, é para mostrar para vocês que no passado as pessoas foram morar nessa Mesopotâmia por causa do rio que favorecia a agricultura. E onde não favorecia a agricultura, eles interviram para que passasse a ser um local bem fértil. E se transformou em uma das maiores cidades do mundo. A cidade onde o pessoal fala que ocorreu a Torre de Babel, onde era uma cidade gigantesca, a cidade de Mesopotâmia, onde hoje é Bagdá, onde hoje temos diversas guerras, ainda por aquela região tão conturbada. Mas o importante é que vocês saibam que a cultura ela é passada de pessoa para pessoa e o meio vai estar sempre interferindo. E quando o meio interfere, você começa a adquirir aquilo que eu falei para vocês, a identidade cultural. Esse vídeo a gente vai assistir agora. A identidade cultural nada mais é do que você adquirir a cultura e querer transmitir para outra pessoa. O pandeirista na janela, a palavra em inglês, aquela esfirra e aquele camarada ali, com cara de alemão. Quem você pensa que é? Esse cara aqui é o Otto. Trabalha lá no pregão da bolsa, mexe com dinheiro. Mas tem uma coisa que esse cara não gosta, é de ser chamado de alemão. Tá maluco, alemão? Quem você pensa que é? Essa mulher aqui, ó, é a Arlete. A Arlete é brasileira. Mas tem um negócio que ela fica arretada é quando diz que ela rebola. Para se pode. E gosta menos ainda quando mexe com ela. Maluco, alemão? Quem você pensa que é? Que alemão o quê? Sou brasileiro. É verdade. O Otto é brasileiro. O avô dele veio pro Brasil fugindo da guerra e se casou com uma amazonense. Quer dizer, pelo lado da avó, a família do Otto começou com esse índio botucudo aí. O Brasil é assim mesmo, essa mistura. Até as coisas mais brasileiras não são de fato tão brasileiras assim. O cuscuz é árabe, a cuíca também. O gesto de dar banana é europeu, o beijo veio da Ásia. E o futebol é a invenção inglesa. E bunda é uma palavra africana que os portugueses aprenderam bem ligeirinho. Os portugueses chegaram por aqui sujos, barbados, fedorentos, meses e meses sem banho no mar. Correram atrás das nossas índias e dessas índias surgiu uma primeira gente brasileira. Então começa a surgir um povão que não é nada, que não é ninguém. Tá com pressa, japonês? Japonês é a mãe, ou negão? Errado. A mãe dele não é japonesa, é negra. Diferente do tataravô, que era português, que comprou uma daquelas molecas de 12 anos, sabe? Daquelas bem bonitinha. Sei, comprei moleca pra sacanagem. Mas essas molecas pariam filhos. E quem era o filho? Ele não era africano. Índio ele não era. Português não era. Quem era ele?
Ninguém. Esse Zé Ninguém, negro, com aquele Zé Ninguém outro, índio, é que foram se conjugando para formar os brasileiros. Homem, isso é uma feira de cruzamento de raça. Dessa ninguém-idade, ele só pode sair virando outra coisa. Sou brasileiro. E que coisa a gente vai virar? Porque no começo, todo mundo vinha pra cá pelejando atrás de alguma coisa. Mas a coisa surgiu pra alguns e os outros ficaram vendo miragem. O povo que era misturado, aos poucos foi se apartando, virando quase dois povos. É isso que a gente quer? Presta atenção. O mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Tá com pressa, japonês? O japonês é amanhã, negão. Tá maluco, alemão? Ô, o que você pensa que é? Que alemão o quê? Sou brasileiro. Mané. Quando você olha pra um outro brasileiro, assim, bem diferente de você, quem você pensa que ele é? Seu microfone tá desligado, professor. Vocês perceberam que no vídeo, a maioria do tempo, ele está falando sobre a miscigenação, que é... O Brasil é um país onde você tem diversas culturas que se transformou numa só, ou está aprendendo a se transformar numa só. Por quê? Porque aqui vieram gente de todos os lugares do mundo. Vieram gente da África, vieram gente da Itália, vieram gente da Ásia, vieram os Nissans, que são os japoneses, vieram os alemães lá no sul. E isso vai fazer com que o Brasil se torne um país muito complexo. Se a gente se deu bem, porque essa miscigenação, ela faz com que você se traga conhecimento de todos os lugares do mundo. Por outro lado, ela trouxe também algo chamado preconceito, algo chamado não respeito ao próximo. Muitas das vezes, é isso que faz a gente ter conflitos internos dentro do país, ou não respeitar o outro. Tudo graças àquilo que eu estou tentando mostrar para vocês no começo, a cultura. Aquilo está enraizado nas pessoas. E transformar uma cultura por uma outra cultura é difícil. Ainda mais quando você está num país que de origem não é seu. As pessoas que vivem com você, talvez elas sim pertençam ao mesmo local onde você nasceu. Outras vieram de lugares totalmente diferentes. E como suportar o outro? Como achar o meio termo para entender a cultura do próximo? Ou respeitar a cultura do outro? Vou dar um exemplo. Quando você vai numa umbanda, como respeitar aquele tipo de crença? Por que os católicos acham que a cultura dele é tão melhor que a dos outros? Tudo isso ligado à cultura, gente. Tudo está ligado ao pensamento da página em branco quando você nasce, aquilo que você adquire com seus familiares, e assim por diante. Vocês conseguem entender que a cultura está relacionada a tudo no mundo? A economia que gira, aquilo que você come, aquilo que você assiste, aquilo que você suporta, o que você não suporta. A cultura é isso. É o nosso interior voltado para fora, aonde a gente vai demonstrar aquilo que a gente quer que o mundo seja. E muitas vezes o mundo não é para ser aquilo que a gente quer que seja. O mundo é para ser o mundo. Cada um no seu mundo. E se todo mundo respeitar o seu mundo, todo mundo vai ter um mundo melhor. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Sim. 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 Vamos lá, vou passar mais um vídeo, tá? Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can...
presentes aqui tradições culturais e religiosas. O Brasil é um país de muita diversidade, e estão presentes aqui tradições culturais e religiosas de várias partes do mundo. As palavras que usamos aqui têm origens de idiomas latinos, árabes, tupis, bantus e etc. E claro, a diversidade brasileira também conta com culturas e tradições originadas no nosso próprio território. O que existe hoje não existia no período colonial. Afinal, não existia o Estado brasileiro, já que as instituições eram comandadas por Portugal. A palavra brasileiro significava comerciante de pau-brasil, e ninguém dizia que seu país era o Brasil. Mas se não eram brasileiros, o que eles eram? Os filhos e netos de portugueses continuavam se considerando portugueses. Os descendentes de indígenas e africanos que se integraram como pessoas livres na sociedade colonial também buscavam ser vistos como portugueses. Foi o caso, por exemplo, de milhares de indígenas da Amazônia, que durante o século XVIII reivindicaram que a lei os considerasse tão portugueses quanto os brancos. Isso acontecia porque a lei portuguesa dava algumas garantias a quem era súdito, tipo ser livre. Então, na sociedade colonial, a maioria da população livre se considerava portuguesa. Ao mesmo tempo, povos indígenas e comunidades quilombolas que mantinham muito de suas tradições. Os escravizados também mantinham a sua cultura. O Quilombo de Palmares só pode reinventar as tradições africanas da América porque a memória dessas tradições tinha sido preservada ao longo do tempo. Mas o Brasil não surgiu nem das comunidades indígenas, nem das comunidades quilombolas. Ele nasceu da empresa colonial portuguesa, que forçou a integração de populações muito diversas entre si. A sociedade colonial era muito mais diversa do que a ideia de que o Brasil se formou por 3 grupos, indígenas, africanos e europeus. Para começar, nenhum desses grupos representa uma única cultura ou tradição. Os europeus que vieram não foram só portugueses. Ao longo da colonização, o Brasil foi disputado por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, sem falar nos estrangeiros que vinham para cá aliados aos portugueses, como foi o caso de muitos padres italianos e outros países, ou ainda de judeus convertidos ao cristianismo em toda a Europa. Os africanos e os povos indígenas também não formavam apenas 2 povos. Ambos tinham culturas e formas de organização muito diversas, e que se transformaram ao longo do tempo com muitas variantes. Em cada parte do país, a relação entre indígenas, quilombolas e colonizadores se deram de um jeito, e é justamente essa diferença entre as regiões do país o outro aspecto importante da diversidade brasileira que tem origem na história da formação colonial. A gente já viu ao longo dessa série como a colonização começou nas áreas que produziram açúcar para o mercado europeu, onde surgiram as primeiras cidades. Mas a empresa colonial portuguesa foi muito além do açúcar e, em torno dela, outras atividades foram surgindo, dando origem a sociedades diversas. Vamos então olhar como esses tipos de Brasil começaram. No primeiro século de colonização, o século XVI, os portugueses estabeleceram grandes engenhos de açúcar em alguns pontos do litoral nordeste e do sudeste, com destaque para Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Mas, para manter a produção de açúcar era preciso alimentar as pessoas, e, com isso, se formaram regiões produzindo outros alimentos em torno dos canaviais. Indo mais longe para o interior, surgiram as grandes pastagens do sertão nordestino. Cada avanço da empresa colonial era um avanço sobre territórios que já estavam habitados por indígenas e quilombolas, e por isso que esses avanços foram acompanhados por diversas guerras. A maior delas foi conhecida como a Guerra dos Bárbaros, e aconteceu na mesma época da guerra contra Palmares, em outra região do Nordeste. Também neste caso, foram os bandeirantes paulistas que se deslocaram até lá para derrotarem os indígenas. A colonização de São Paulo começou com missões para garantir a aliança dos povos indígenas da região. É que essa era uma região densamente povoada desde muito antes da chegada dos portugueses, já que os rios permitiam fartura de alimentos e boa comunicação com um imenso território. De missão religiosa, São Paulo rapidamente virou o mais importante centro de escravização de indígenas do Brasil, organizando expedições do Paraguai à Amazônia. A escravização de indígenas e quilombos pelos bandeirantes serviu para estabelecer os primeiros engenhos, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. O atual sul do país teve seu litoral disputado por portugueses e espanhóis, em guerras feitas para definir onde ficaria a fronteira entre as duas empresas coloniais. Ao mesmo tempo, o interior da região era disputado por bandeirantes e padres missionários, que se aliaram aos indígenas para resistir à escravização. Nos atuais Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, surgiram grandes campos ocupados por bois que foram soltos e se reproduziram livremente, com isso começando a economia estancieira do sul do país. Esta que foi a base econômica da elite gaúcha até a Era Vargas. Os atuais estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Rondônia começaram a ser colonizados por bandeirantes paulistas, em busca de ouro e indígenas para escravizar. No caso de Minas Gerais, a maior reserva de ouro já encontrada na história
história da humanidade até então. Mas o ouro e os diamantes também estão na origem de todas essas regiões e foram mercadorias muito importantes para a empresa colonial portuguesa. E, com essa exploração de ouro e além do Tratado de Tordesilhas, Portugal negociou com a Espanha a posse do interior, mantendo em segredo suas riquezas. Além da expansão das bandeiras para o sul e centro-oeste, eles também vinham avançando na Amazônia. Lá, a colonização começou com a fundação de fortificações para afastar os concorrentes europeus. A partir dessas fortificações da Amazônia, a empresa colonial foi descobrindo riquezas que podiam ser exploradas, conhecidas como drogas do sertão. Eram drogas, temperos e remédios que os indígenas usavam há muito tempo e que passaram a ser consumidas na Europa, gerando Seu microfone está desligado. Olha quanta cultura de conhecimento de pai para filho indígena passou para conhecimento do mundo inteiro. Quantas drogas do sertão não chegaram às pessoas? Quanto conhecimento técnico de cura não chegou às pessoas graças a esses indígenas? E eu falei agora há pouco de várias sociedades que vieram para o Brasil e acabei esquecendo dos próprios indígenas que já estavam aqui. É muito mais cultura deles, muito mais cultura dos outros, misturado num local só. Por isso que o Brasil é a ebulição de cultura, porque ninguém pensa igual, todo mundo pensa diferente. novos mercados. Quando Portugal negociou tratados com a Espanha, procurou manter a posse sobre os territórios que ficavam entre os dois maiores rios do continente, o Amazonas e o Prata. Na época, o que hoje é o Uruguai era um território disputado por Portugal e Espanha, conhecido como Banda Oriental ou Província Cisplatina. O interesse de Portugal na região era principalmente o de estender seus domínios até a margem do Rio da Prata, para impedir que ele fosse da Espanha. Controlar os rios do Amazonas e do Prata era importante porque eles davam acesso ao interior, numa época em que era muito difícil viajar por terra. Portugal conseguiu boa parte das suas pretensões, mas não a Banda Oriental, ou seja, o Uruguai, que continuou sendo disputado por muito tempo. Com a assinatura dos tratados, o Brasil nos mapas europeus ficou com um formato próximo do atual, mas eram pequenas as regiões administradas por Portugal e imensos os territórios indígenas. Além disso, cada uma das regiões ocupadas por Portugal formava uma sociedade diferente. Claro que havia muitas coisas em comum, a começar pelas instituições portuguesas, que exerciam poder sobre todas as populações que conseguia alcançar. Onde chegavam os portugueses, instalavam uma igreja, uma câmara municipal, uma cadeia, um quartel e todas as instituições que serviam para organizar suas sociedades em modo... Seu microfone está desligado. De novo. Vocês percebem que quando o Portugal colonizou o Brasil, ele colocava algumas instâncias importantíssimas, que era para transmitir a cultura, como o caso da igreja, que era para realizar sistemas políticos democráticos, como é o caso da Câmara Municipal, ou seja, para você ouvir o povo e criar leis através dela. Cadeias para aprisionar pessoas perigosas, quartéis para organizar guerras ou se defender de ataques. Tudo isso é cultura. Tudo isso parte do pensamento cultural português que vai se colocar em determinados locais do mundo, mas a sua essência está indo junto com ela. moldes portugueses, mais adaptados para cada lugar. Em todas as regiões estavam presentes, em alguma medida, indígenas, africanos e europeus, e em todos houve miscigenação, mas cada uma dessas sociedades teve sua história antes do Brasil virar uma única nação. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E hoje esse pensamento se reflete no nosso dia a dia. Todas essas populações que aqui estavam vão trazer um pouco de conhecimento, como eu falei para vocês. Para a gente finalizar os vídeos, eu tenho só mais um vídeo, tá, gente? Que é basicamente população, povo e etnia e noção de nação. Que é exatamente isso. Quando um país ele se torna país, o que é uma nação? Como o sentimento de pertencimento vai fazer com que você goste ou não de uma bandeira e dê, muitas vezes, a sua vida por essa bandeira.
disputam o domínio do território de um país, podendo gerar guerras civis e movimentos separatistas. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geografácil. Na geografia, o significado de nação, população, povo e etnia são bem diferentes, embora se pareçam em algumas oportunidades. A população é o conjunto de todos os habitantes de um país, ou estado, ou município, ou de um bairro, ou até mesmo de todo o planeta. A população pode ser classificada de várias maneiras: população rural, população urbana, em gêneros masculino, feminino, em faixas etárias, população jovem, população adulta, população idosa, dentre outras. A etnia se refere a um grupo de pessoas que compartilham a mesma cultura, tradições, costumes, história, símbolos próprios. O termo povo remete a uma população, multiétnica ou não, ao domínio de um Estado-nação, que é um país, um governo. Assim, nação engloba população, etnia e povo, com a noção de território e de soberania, de um governo próprio. Nação e povo são conceitos perfeitamente confundíveis. Povo é igual a cidadão, com direitos políticos, não considerando a população estrangeira residente no país. A nação pode conter várias etnias que, em geral, disputam o domínio do território de um país, podendo gerar guerras civis e movimentos separatistas. Exemplos de nações multiétnicas: Brasil, formado por indígenas, africanos e europeus, e as suas respectivas miscigenações em mulatos, mamelucos e cafusos. A Índia, onde os hindus são majoritariamente 70%, a etnia drávida corresponde a 25% da população, e os mongóis e outras etnias minoritárias dividem os demais 5%. A China, a Rússia e a Indonésia são mais exemplos de países multiétnicos, com mais de uma etnia. Também existem nações sem domínio territorial e soberania, como no caso dos curdos, um grupo étnico espalhado por Turquia, Irã, Síria e Iraque. Os palestinos no Oriente Médio, os bascos na Espanha e os chechenos na Rússia são alguns dos muitos casos de disputas étnicas de movimentos separatistas que desejam ter a sua própria pátria ou Estado-nação, com território, fronteira, idioma, lei, povo e governo próprios. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte é um exemplo de uma etnia dividida em 2 estados-nação. Então, revisando, turma, população total de pessoas estrangeiras ou nativas de um lugar, etnia, grupo de pessoas que compartilham a mesma cultura, povo, população de uma ou várias etnias que participam da construção de um país, nação, povo ou povos de um mesmo país onde se constrói ou se disputa o domínio territorial e a soberania política do país. Espero que esse conteúdo possa ter sido muito útil aos... Professor, microfone. Eu coloquei esse último vídeo para mostrar para vocês que vocês percebem que a cultura ela vai estar ligada com todos os outros aspectos, seja ela na guerra, seja ela nas suas disputas. Você viu o exemplo, por exemplo, ali da Espanha, Barcelona. Barcelona, aquela região ficou muito conhecida pela iniciativa de um clube mundial, que é o Barcelona, clube de futebol, que queria mostrar a sua cultura, de vestir as cores do país e falar para todos os outros: ó, eu sou catalão, não sou espanhol. Vocês estão me confundindo. Eu quero ter a minha própria região livre para mim ostentar a minha própria bandeira. Porque, apesar de eu estar ali dentro do território espanhol,
Oxe, tá travando. Sumiu. Cadê o professor? Voltei. Alô, o que aconteceu? Caiu a imagem. Então, os espanhóis são uma cultura. Já os catalães são uma outra cultura totalmente diferente. E é essa briga que faz com que a gente perceba o quão forte é a cultura para a pessoa. Porque a pessoa, para ela se vestir com armas, com armamentos, com roupas de guerra, para lutar por uma nação, que é aquele sentimento de pertencimento, ela tem que crer mesmo que aquilo seja real. Porque ninguém é capaz de lutar em uma guerra sem acreditar nela. Então, por exemplo, para um país entrar numa guerra, ele precisa que o seu povo, que com etnias diferentes, acredite naquela guerra e no porquê daquela guerra, senão não tem guerra. E o conceito básico é que ela pertença a esse povo. Porque se ela não pertencer a essa nação, ela nunca vai entrar numa guerra por esse país. Prefiro que eles se matem, deixe eles lá se matarem, não estou nem aí com o resultado final. Eu vou viver em paz de qualquer forma. Vocês percebem a importância da cultura para as pessoas, desde o passado, quando você transmitia conhecimento, até os dias atuais?